O que era um resultado bacana na minha área? Nossa, eu trouxe um evento que o stand é lindo, maravilhoso, brilhou no escuro, né? E todo mundo achou maravilhoso. Ou a campanha ganhou prêmio. Vamos falar até do lado de agência. Nossa, a campanha foi premiada em Cannes. Bacana. Que resultado isso gerou pra empresa? Gerou pra você, pra comunicação, pra área. Quando você pensa na área, tá? Que ponteiro mexeu? Que ponteiro mexeu? Que ponteiro mexeu na marca, né? Que ponteiro que te fez a marca ser mais considerada, ter um valuation no brand? Que ponteiro mexeu em vendas? A gente tem que mexer ponteiro em venda sim. E não Com certeza. Então assim, que ponteiro mexeu? Não mexeu nenhum, tá errado. Bem-vindos a mais um Conturbicast, o seu podcast de empreendedorismo, marketing, liderança. Hoje vamos falar de agro, o agro que movimenta esse desse país aqui. Eu trouxe a líder de comunicação da UPL, Fernanda Blastic, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Fernanda, como que você caiu no agro? Cai de paraquedas, Caiu de paraquedas? Não, porque cai de paraquedas. Não é tão fácil assim entrar no agro. Não, ainda mais no meu caso que não estava no agro. Então assim, fui descobrir lá que as pessoas rotacionam entre o agro também. Apesar de que não é só o agro, os segmentos costumam ser muito fechados entre eles. É que eu acabei tendo um histórico de carreira que eu fui mudando e fazendo outras coisas. Mas foi uma amiga que trabalhava no agro que falou, por perfil, ela entendia que fazia sentido. E aí a própria UPL tem essa vantagem, por exemplo, acho que por ser uma empresa nova, a cabeça é muito aberta. Né? Então, assim, os líderes são muito abertos. Eles queriam uma visão diferente. Buscaram, eu falo que eu fui uma aposta arriscada até, eu olho, porque assim, quando eu entrei que eu descobri que era realmente muito diferente. Né? Assim, do que eu tinha feito, do que eu pensava. Ele tava fechado, né? Mas assim, é o que eu falei, a empresa estava muito aberta e querendo esse tipo de visão. Então, assim, ensinaram muita coisa. De que mercado você veio antes? Então, na verdade, antes da UPL eu tava na moda infantil. Nada. Tem um pouquinho de agro ali, vai. Algodão. No algodão. Pouquinho. Mais ou menos. Assim, tem, mas na verdade, inclusive existe um movimento de usar algodão fácil poliéster. Eles usam muito mais poliéster, inclusive é poluente pra caramba. Antes eu tava na GM, então montadora, e mesmo meus últimos anos na GM eu fazia licenciamento de marcas. E aí eu fazia brinquedo, eu fazia perfume, eu fazia roupa, que foi onde eu fui pra fazer moda. Os últimos, mas fiz pós-venda, fiz carro e comecei na Pirelli. Então, assim, eu passei por muita coisa até chegar no agro. Só que é engraçado que comecei a minha carreira há 20 anos atrás no agro, quando eu tava na Pirelli. Em comunicação, eu fazia o pneu de agro, quando eu comecei. Só que assim, então já tinha uma sementinha. Tinha. Então, assim, é engraçado. Em 20 anos, muita coisa mudou. Tem coisa que não mudou. Tem coisa que não, assim... Por causa disso, legal. Acho que assim, essa parte, por mais o segmento vem se mudando, mas a história que a gente conversou do tradicionalismo, das pessoas estarem a vida no campo, vamos dizer assim, tem coisas muito parecidas com quando eu fazia. Cara, que legal. É legal esse tipo de história, assim, porque querendo ou não, você tinha uma sementinha ali, que foi aprendendo, já entendia um pouquinho do segmento. E você tem essa carreira, começou comunicação, marketing, ou como que começou, assim? Então, na verdade, lá atrás eu fiz administração de empresa. ADM. Que é a velha e boa faculdade, quem não sabe o que é da vida. Mas aí eu fui pro marketing, eu fiquei acho que 1 ano em controladoria. Aí, na verdade, como eu já gerenciava, uma das coisas que eu gerenciava era budget de marketing e comunicação, e a faculdade você começa meio que a apontar pra onde você... E eu gostava de marketing e produção. Aí eu já fui pro marketing logo no meu 2º ano de carreira e construí tudo... ADM é uma das vertentes. Engenharia é a segunda. E depois vem publicidade, né, a galera do marketing. Então essas são as 3 carreiras. É justamente isso. Agora mesmo, por exemplo, eu tinha uma equipe toda de comunicação, minha equipe era toda de comunicação. Acabei de trazer um engenheiro agrônomo pra equipe, porque eu falei... Precisa, né? Porque assim, precisa. E quanto mais específico e mais técnico o produto, é muito mais fácil você treinar a comunicação. Não é que a comunicação seja fácil, né? Porque tem todas as histórias de público e tal. Mas tem uma profundidade de conhecimento. Técnico. Porque assim, pra você comunicar, você tem que saber o que você está comunicando. Então assim, pra você saber... Calçar o mesmo sapato, né? Calçar o mesmo sapato. Então, tem alguns tipos de comunicação que você... Assim, você precisa te aprofundar de qualquer maneira, mas tem uns detalhes que eu falei, não, agora mesmo eu acabei de trazer um engenheiro agrônomo pro time. Falei, não, preciso de um agrônomo aqui. E falando de agro, né, de agronomia aí nesse caso, você trouxe esse engenheiro para ser mais específico. O que vocês fazem lá na UPL? Até para aterrissar aqui que está assistindo o podcast, o que é a UPL? A UPL, ela é uma empresa indiana de defensivos químicos e biológicos. Tá no Brasil desde 2011, né? Na verdade, super recente. Sim. Originalmente, ela era uma empresa que chamava DVA Agro.
fundada por brasileiros, se não me engano, em 2005. A OPL comprou em 2011, e ela só vem numa trajetória de crescimento muito, muito grande. Hoje ela oscila entre a 4ª e a 3ª empresa do mercado. Então, assim, de empresas centenárias, né? De empresas centenárias. Estamos falando de Bayer, estamos falando de Syngenta, estamos falando, a grosso modo, inclusive, de empresas europeias. Até o ser indiano é diferente, né? Assim, Sim, porque é difícil, né? Você vê. Multinacionais indianas, mas assim, de uma trajetória muito bacana. E aí o crescimento da OPL vem pautado por estratégia de crescimento mesmo, de produto, e por bastante fusão e aquisição. Né? Forte. Exato. E assim, é DNA da empresa, fusão e aquisição. Então, assim, e a OPL é uma empresa que sempre vai às compras. Né? Não está vendo, isso é sempre bom, né? E assim, de uma maneira muito estratégica. Então, assim, a maneira que ela constrói portfólio, que ela faz, as compras não se sobrepõem, né? Faz realmente que a trajetória seja de crescimento. Por isso que ela vem crescendo tanto assim. Legal, né? Diferente de outras fusões e aquisições, que é tipo, quero matar meu concorrente. Exato, exatamente isso. Muito. Sim. Não é o caso da OPL, não. Até porque o matar o concorrente é isso, né? Tá bom, você tira alguém do jogo, mas você não necessariamente cresce, né? E, na verdade, você investe, né? Quando você é um comprador, então... E tem vários cases, né? Esses dias a gente tava com o pessoal que participou da fusão Sadi e Perdigão aqui. Falou, cara, juntou e foi um caos e deixou de ser líder por um tempo ali, virou uma bagunça. E aí? O que você vai fazer, né? Não é bem tão simples assim. E tem outras fusões, tipo, a gente acabou de falar da Bayer, né? Quando juntou com a Monsanto, falou, cara, as grandes concorrentes ali, juntou e você fala, cara, e aí? Exato. Né? Pra que faz isso? Né? A Dow e Dupont também, você fala, cara, tem umas fusões, você fala, como que deixaram fazer também, né? E assim, além de tudo, já tem uma adaptação cultural, que em qualquer fusão e aquisição, ela é sempre um processo complicado, né? Alguns dão certo, outros dão errado. E se você é justamente isso, se não é feito de uma maneira racional, especialmente pensando em como mercado, como produto, fica ainda mais complicado, né? Porque é o que você fala, o próprio time interno já não entende, o próprio consumidor entende menos ainda. Exato, E aí, é o que você falou, você abre brechas e espaços para concorrência. Exato. Aí vem o PL comparando inteligentemente, cara. Sim. E aí a gente falou de defensivos e biológicos. Tá. Para quem não é do agro, não entende nada, como vocês comunicam isso? Na verdade, assim, indo para a linha de biológicos, né? Porque a parte de defensivos químicos já é uma coisa que existe no mercado há muito tempo, tá segmentado, as pessoas entendem para que serve aquele produto, o produtor rural que usa isso, né? Então tá tudo ok, a maneira como a gente se comunica com o produto. Eu acho até legal puxar um gancho de como mudou a comunicação, né? Porque antigamente chamava agrotóxico, né? Cara, tóxico, né? Não faz sentido você comunicar desse jeito. E o defensivo que é realmente um defensivo, né, cara? Não faz sentido das contas, isso. É um remédio pra planta. Né? Então, assim, a gente trata doença, a gente trata praga, né? E realmente a gente deixa com que a planta seja mais saudável e garante segurança alimentar. Né? Então, assim, isso é fato. Quer dizer, sem o nosso produto, a produção é muito menor e não alimenta o mundo inteiro. Né? A gente, mesmo com o nosso produto, a gente tem todos os desafios, isso como segmento, não só como PL, né? Que a gente tem cada vez a população crescendo e essa população precisa comer. Né? Então, assim, é necessário. É um grande desafio. E de maneira alguma, gente, isso é tóxico. Muito pelo contrário. É o que você falou, só que o nome nunca ajudou. O nome efetivamente nunca ajudou. E aí até a gente estava conversando um pouquinho antes, é isso, né? Então a gente está falando, quando a gente faz a comunicação, é o que você falou, por muito tempo, e óbvio que o nosso público prioritário é o público que está dentro do agro, o produtor, mas você tem uma cobrança da sociedade. Né? Na verdade, o agro permeia tudo, ele realmente vai de dentro da porteira para fora da porteira, da semente para sua mesa. Né, assim, por mais que você não esteja vendo e não conheça, isso é fato que ele vai. E aí, quer dizer, então toda essa cadeia tem que entender. Então, assim, você passa a se comunicar com toda essa cadeia. E como você se comunica com toda essa cadeia, você não se comunica igual. Né? Assim, por mais que, né, o direcionamento é o mesmo, você não pode se comunicar de uma maneira igual com todos esses players e com todos os stakeholders. Eu sempre falo também lá com o pessoal da CNA, né? Você tem que aprender a falar com o não convertido, né? Sim, que os convertidos é o mais fácil. É mais fácil falar com o convertido, né? A gente fala que o convertido é o cara que já é do agro, que entende os problemas, defende. E o cara do agro, ele defende com vontade, com gosto, né? A gente vê isso, né? A defesa aqui do produtor rural, cara. É muito legal isso, do setor. Sim, e assim, por além... É um orgulho real. Assim, é merecedor, assim, como eles defendem o orgulho. Porque realmente, assim, é fato a história de que, assim, as intempéries climáticas, que são várias e que, na verdade, estão piorando, né? Assim, você tem, né? E, assim, o dia a dia, commodity que cai, commodity que vem,
a própria estrutura familiar e de interior tem tanta coisa envolvida, e o que o Brasil tem, o tamanho que o Brasil tem no agronegócio, é de aplaudir de pé mesmo, assim, o agricultor se orgulha com razão, né, da defesa. Porém, é isso, o agro, né, quando a gente fala da mudança de comunicação, é porque a gente muda. É uma bolha, é o que você falou, a comunicação é para convertidos, a comunicação é para dentro, né, e assim... E ao mesmo acaba distanciando a cidade do campo, né? Exato. Eu sempre falo, cara, tem que aproximar e não distanciar. Sim, e em um mundo polarizado, como a gente tem hoje, né, assim, fica um pouco pior. Então, assim, essa é uma necessidade latente, só que o bacana é que está começando a existir aproximação, a comunicação está mudando por causa disso. Só é a maneira de que, assim, é o que eu falei do começo quando eu trago um agrônomo. Para você se comunicar, você tem que entender do que você está falando e você tem que também ouvir muito outro. A comunicação é uma via de duas mãos, né? Então, assim, eu acho que isso também tem mudado muito. Não é mais, né? Não só no agro. Top-down, né? Não é em mercado de marketing. Não é mais só eu falo e não recebo. Né? Acho que redes sociais, todo esse tipo de coisa, né? Então, assim, e você tem que aproveitar a riqueza disso. Né? A riqueza que você tem de falar, de extrair, de voltar a falar, de criar conversas. Eu acho que no final das contas a comunicação é sobre criar conversas. Que legal. E como que vocês fazem como que você chega no produtor? Quais são os canais que vocês usam? Como vocês se comunicam com eles? Desde sempre, isso não mudou. O produtor, ele é muito relacional. Ele é muito da presença. Ele é muito do contato. Então, assim, aquela história que a gente ouve, na pandemia, tudo virou digital. Não, o agro não virou. O agro nem parou. Não parou. Você não planta uma soja digital, by the way. Né, isso não existe. Mas, por outro lado, assim, o relacionamento é extremamente importante para o produtor. Eu vou até dar um exemplo, quando eu entrei de uma outra empresa, que ele estava justamente isso, não sabia o que fazia na época da pandemia. E era uma empresa de arame. E ele criou uma campanha que era, se encontrem ali na divisão onde tem o arame dele, né? Para vocês conversarem, porque assim, o produtor estava sentindo falta, mesmo que não parou, estava sentindo falta, porque um pouco do contato reduziu, né? Então, assim, esse presença é extremamente muito forte. Então, assim, uma das coisas, presença o tempo inteiro. Então, assim, a gente trabalha tanto nos eventos, que tem uma série de eventos no agro, como comunicação, tanto em promover dia de campo, tanto em promover reunião, em promover encontro, e muito estreito no caso de... A gente sempre ouve a história de, marketing e vendas. Tem problema entre marketing e vendas, né? Não tô contando uma novidade aqui, né? Não, o que um faz, o que o outro fala. Cara, não, isso pega fogo no LinkedIn, cara. Super, e precisa ser extremamente estreito. No agro, mais ainda, porque no final das contas, se eu faço qualquer estratégia em marketing e comunicação, se meu time de campo não está alinhado, se meu time de campo não está aplicando, e não é porque ele está só vendendo, mas porque ele está na frente de um público que gosta tanto dessa relação, eu joguei por água abaixo. Eu fiz, assim, tudo errado, né? Tudo errado. Ou eu fiz para guardar numa gaveta, que não é o caso do produtor. Então, assim, a gente trabalha de maneira super estreita com o time de vendas. Por exemplo, a gente acabou de promover um treinamento agrodigital para o time de vendas inteirinho. Que, por exemplo, para além de como você conversa com o cliente, como você se porta numa rede social, o que você fala... Porque também tem isso. Media training. Exato. Media training pro social. Porque, você falou, né? Como você chega perto. Por uma parte é isso. Eu chego perto na presença, eu chego perto no evento, eu chego perto Bate na no dia de porteira campo, mesmo. bato na porteira e crio relacionamentos sólidos para que as porteiras sejam abertas. É uma das coisas. O que vem aumentando muito é o digital. Porque, assim, ele também tá com o celular na mão. Ele está efetivamente com o celular na mão o tempo inteiro. Seja pegando informação, seja olhando o clima, seja olhando commodity, seja se divertindo, se entretendo em rede social. Né? Então, assim, e isso, é o que eu falei, por um momento eles não se aplicava tanto, não usava tanto, mas a gente reforça cada vez mais. Só que justamente, eu reforço como? Simplesmente entregando? Não. Porque a gente tem que manter conversas, a gente tem que manter relacionamento, a gente tá próximo, aqui também tem que estar. Então, a gente tem usado bastante o digital, mas cada vez mais trazendo as pessoas para frente. Seja o nosso time, seja o produtor. Para criar essas conexões também no digital, que também não tem volta. Que é até mais fácil de você manter a relação, né? Porque as distâncias que a gente tem no Brasil, o digital ajuda a encurtar a distância. Sim. Tem cantões do Brasil que o agro tá enfurnado que você não consegue chegar direito. De maneira nenhuma, E assim, óbvio que eu falei, você chega, e quando você chega, você não chega numa periodicidade, por exemplo, sei lá, não consigo todo dia. Né? Dependendo, tá bom, todo dia eu vou pra Vilhena. Né? Rondônia, vamos dar um exemplo. Mesmo, e aí você falou, o digital chega. Né? E se eu chego através de pessoas, melhor ainda, que eu conecto ainda mais.
A gente falou de biológicos, né? Só para explicar, você explicou do químico. Do químico, vamos lá. O que é o biológico? Que é uma coisa que está sendo cada vez mais comentado e falado, mas o produtor ainda tem um receio, ainda não aprendeu, precisa de mão de obra. Me explica como está isso. Então, nós temos tanto bioestimulantes quanto biodefensivos. Então, normalmente, a palavra bio é que eles são feitos de ingredientes naturais, não ingredientes sintéticos como os químicos, e eles têm diferentes tipos de uso. Então, no caso de biosoluções, eles dão força para a planta. Uma vez eu ouvi uma analogia super interessante lá dentro de como se ele fosse o whey protein da planta. Eu amei! Muito bom, muito bom. Porque é isso, ele realmente... Fica forte, a planta soja forte. Exato, a planta fica forte e, inclusive, pode usar menos defensivos químicos. Não deixa de se usar, mas pelo quanto ela cresceu forte, ela tá forte, ela desenvolve menos doença, ela fica mais resistente à praga. Né? Então, assim, praticamente a gente aqui, né? Você toma um whey protein, fica mais forte na academia. Seus músculos ficam ótimos. Você fica ótimo, você tem menos doenças, você tem menos toma remédio. Creatina. Menos remédio. É isso, bem interessante. O paralelo é bem isso, pro lado básico. Óbvio, né? Que tem todo um desenvolvimento, uma coisa envolvida, mas, né? Aqui que o pessoal às vezes não tá no agro pra entender. É uma associação boa. Exatamente isso. E, na verdade, é o que eu falei, um não elimina o outro. Né? Não quer dizer, né, que... Então, assim, trabalhando de maneira conjunta, você garante um produto mais sustentável, sim, porque, né, você tem produtos de origem natural usado ali, uma maior produtividade, lembra-se que quanto mais forte você tem a planta, é isso? Você vai ter grãos, você vai ter mais grão. Por exemplo, no caso de grão. Ou, né, de outros produtos. Acho até que de todas as culturas, né? Usa-se em todas. E usa-se muito, inclusive a gente chama, na verdade, né, dentro da UPL, os grãos, os cereais, a gente chama de row crops. E os demais a gente chama de especialidades. Cana-de-açúcar, PHF, hortaliça. Esses, inclusive, usam ainda mais biológicos. Porque tem mais pragas, né? Exato. E gera menos resíduo no próprio alimento. Em tudo isso. Tem mais contato também, né? Direto, né? Você pegar a maçã, você tem contato direto com a maçã, né? Exato, a soja, o tomate. A soja, querendo ou não, ela vira outro produto, Sim, né? é uma planta que vira o grão, mas é isso. Tomate, a uva, o melão, todo esse tipo de coisa. A gente vai falar também aqui numa coisa, tipo, tem uma dúvida muito da sociedade do que é orgânico também, né? E o quanto o orgânico consegue ser escalável ou não. O pessoal fala, por que não vira tudo orgânico? Bicho, aprende um pouquinho, vamos ensinar você agora que tem essas dúvidas. Fernanda, me explica, por que não dá pra ser tudo orgânico? Se você não trata as doenças, né, se você não cuida da planta, ela sucumbe. Falei, vamos fazer o paralelo com o ser humano. Se você está doente e você não trata, você sucumbe. Então, na verdade, e aí o que acontece é justamente isso. O orgânico é bacana, o orgânico é legal, o orgânico não tem resíduo, etc e tal. Tá. Você tem uma quantidade muito menor, porque no final das contas, muitos vão morrer pelo caminho. E como eu disse no começo, você tem uma população muito grande no mundo. O Brasil, ele é exportador, ele é celeiro. Né? Então, porque também existe essa discussão, né? Não, mas tudo bem, vamos fazer só orgânico, a gente só alimenta o Brasil. Né? E eu acho que nem assim. Se fosse só o Brasil, também comportaria. Também não daria. Não daria, porque a gente também é um país de mais de 200 milhões de brasileiros. Né? Então, não existe escala na produção alimentar mundial de maneira orgânica. Não existe de maneira orgânica. Por isso que o movimento exato, os movimentos de uma biosolução é isso. Então tá bom, porque assim, nossa indústria tem menor intenção, assim, né? A gente até discute sobre o tóxico, de ser tóxica. De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Nossa proposta é garantir a sustentabilidade, né, alimentar para o mundo, né? Garantir a segurança alimentar para o mundo. Mas não quer dizer que nós estamos de olhos fechados, né? De entender que é justamente isso. Que então tá bom, a natureza me dá outras maneiras de cuidar, por exemplo, dessa planta e de garantir segurança alimentar, não tem por que a gente não investir nisso. Inclusive a UPL investe muito nisso. Tanto que a compra da Arista foi muito isso, né? Exatamente isso. A compra da Arista foi, na verdade, a UPL nasceu lá atrás de uma empresa pós-patente. Então o que ela tinha? Ela tinha patentes que caíam de alguns produtos e ela passava a ter seu próprio produto. Quase, vamos fazer o paralelo com a farmácia, o genérico da farmácia. Eu acho assim, né, para quem a gente tá falando aqui para entender. E com a aquisição da Arista, que para além da vertente dos biológicos, parte de biológicos demanda muita pesquisa e desenvolvimento.
Porque, assim, é muito componente novo, muito ingrediente novo, muito ativo novo que existe na natureza que a gente pode usar. E eu imagino que até tem uma demora de teste, né? Sim. O biológico. Sim. Porque o químico você já vê ali na hora acontecendo. O biológico você tem um teste com mais tempo. E além do químico você está vendo difícil. na hora, por ser um mercado mais consolidado e de soluções muito mais adaptadas. Né? Exato. Aqui no biológico tem muita solução mais nova. Então, por exemplo, a gente tem um produto, um nematicida, que é de bacilo. Né? Então, assim, e assim, muito fascinante. Aumenta muito o range, né, de coisas que você pode fazer, que é super bacana, né? E é o que você falou, e que demanda pesquisa, demanda desenvolvimento, demanda teste, né, bastante. Então, assim, aí a UPL ficou extremamente robusta, é uma empresa realmente de pesquisa e desenvolvimento muito forte, especialmente para trazer soluções como essas. Tem um conceito, né, do rebrand da UPL, que eu vi meio de perto, assim, que é o Open Agriculture. Yes. Open Ag. Que é um conceito open source que a gente tem em tecnologia. Imagina isso para agricultura. Me explica como que chegaram nisso. Então, eu vou até voltar duas perguntinhas atrás, quando você falou até como a gente acessa o produtor, né? A UPL não faz nada de dentro para fora. É sempre de fora para dentro. Em sendo de fora para dentro, eu falo, não faz sozinha. Faz em colaboração. E assim, isso é muito forte, isso é um valor muito forte na UPL. Por exemplo, quando você fala assim, eu estou perto do produtor e como que ele me abre a porteira? Eu faço uma série de desenvolvimento de soluções com eles. Quando eu te falo que a gente faz desenvolvimento de bio, né, ou de qualquer outra coisa, não tá o pessoal só no laboratóriozinho lá, testando na lupa. Vai no campo. Isso é muito legal. Então, assim, e tá no campo vendo, e assim, surge doença nova o tempo inteiro. Surge praga nova o tempo inteiro. E assim, e a gente... Por estar no campo, às vezes muitas vezes recebe, inclusive, antes esse tipo de coisa. Porque, assim, já confio na UPL exatamente por causa da estrutura do OpenEC. E, assim, isso é muito bom, cara. É produtor, é pesquisador, confiança, é consultor. Né? Falando de relacionamento de confiança, né? Sim. Isso é muito então, bom. assim, por exemplo, a UPL tem uma fazenda dela em Primavera do Leste. Onde fica? Em Primavera do Leste, Mato Grosso. Mato Grosso. Tanto que ela chama OpenEC Farm. Olha pra você ver como ela faz parte da estrutura. Que é e assim, não é que ali é um ambiente de teste em escala industrial, já que uma fazenda é uma escala industrial, mas ela também é uma fazenda de verdade, ela vende. Ela, ao mesmo tempo que ela é um ambiente de teste, ela é uma unidade de negócio pra gente. Então, e assim, totalmente com produtos nossos e com a gente. Então, assim, se ele não tem produtividade com o meu próprio produto, como negócio ele não é bom, né? Então, assim, e aí mostra que a gente, no final das contas, o OpenEg é isso. A gente usa o pé na terra e a gente colabora com absolutamente todo mundo pra gente trazer soluções. E uma vantagem, né, bacana, olha isso. O Brasil é extremamente importante para o PL no mundo, né? É o maior mercado. Sério? Que legal. Ele é o maior mercado. Então, o que acontece no Brasil é extremamente relevante para a empresa. Então, assim, tem soluções que são desenvolvidas para cá. O Brasil é benchmark no agro pro mundo mesmo, né? Sim. O que a gente consegue fazer aqui, cara, pegar coisa do clima temperado pro tropical e mudar tudo, moléculas. É tão legal o que a gente faz aqui e não é tão propagado pro consumidor final, As né? próprias 3 safras no ano. Isso é muito louco. As próprias 3 safras no ano. E assim, é fruto de muita pesquisa, de muito teste. E da resiliência do produtor brasileiro mesmo, isso é fato. Falando desses testes, a Embrapa e vocês, então, vocês estão muito juntos, né? Muito. A gente tem uma série de produtos. Inclusive, assim, tantos projetos de desenvolvimento como projetos de sustentabilidade. Por exemplo, a gente está no projeto da Embrapa que chama Soja Baixo Carbono. São 7 empresas. Nós somos uma delas. Em defensivo, são só 2 que foram escolhidas. E a gente tem rodado. Então, a gente tem outro projeto com eles de café. Hoje a gente produz um café que é carbono negativo, que é teste junto com a Embrapa. Eu estava comentando com você também, antes da gente começar, de um projeto da canola, né? Sim, da canola, legal. Também é com a Embrapa. A gente faz bastante colaboração com entidades como a Embrapa também. Isso é muito legal. E vira exportação de produto também, né? De tecnologia. Vira para fora do Brasil, vira para exemplo, para as próprias demais unidades da UPL, né? Porque por mais que eu falei que o Brasil é super importante, a UPL é uma empresa global, tem 7 regiões, né? Então, assim, a gente acaba virando bem dentro da própria empresa também, para esse tipo de coisa. E falando de cultura, qual que é a mais importante para a UPL? Hoje, na verdade, para o mercado inteiro é a soja, né? A soja é mais de 60% do mercado, então ela acaba sendo drive para uma série de desenvolvimentos, especialmente porque também quem planta soja em cima
da rotação, planta milho, planta algodão, né? Então, como ele rotaciona, a cultura também nos ajuda nesse desenvolvimento, até para a gente desenvolver produto que permita ser aplicado em diversas culturas, não que ele seja só monocultura. Então, a tríade soja, milho e algodão acabam sendo, né, as mais importantes. Depois a gente vem para cana-de-açúcar. Etanol, que é forte no Brasil demais. Super. A gente não entrou na média de comunicação, mas a gente, inclusive, acabou de fazer uma ação de promoção do etanol brasileiro num campeonato que a gente patrocina, entrando um pouco que é o autocross. E a gente, na verdade, inclusive, trabalhando com um influenciador que defende o etanol, que é o César Derrani, que é apresentador do Autosport. Aí legal. Aí muitas das ações que a gente acaba fazendo porque é isso. Inclusive, né, é legal porque o César, inclusive, ele defende o etanol contra o carro elétrico. A palavra contra é meia forte, né? Mas por causa justamente de sustentabilidade mesmo. De matriz energética, de todo esse tipo de coisa. Que também é uma coisa super forte do agronegócio. E vem do agronegócio, né? Então, depois vem cana, aí a gente tem as outras culturas que a gente chama de especialidades. Que aí, assim, elas são menores em áreas plantadas, mas, por outro lado, elas têm toda a sua importância. Exato. Que aí, assim, tem hortifruti, café, citros. O café, eu acho o café tão interessante, que o café é commodity e também você consegue vender café especial. Sim. Isso é muito legal. Sim. Você tem um valor agregado na mesma fazenda, um negócio que vale uma saca nada e vale muito numa outra. Não, muito legal. E o café de valor agregado tem crescido absolutamente. E até por isso, conforme você vai criando outros manejos, outras manejos, você também dá uma qualidade maior pro café que ele vira um grão especial também, da maneira como você trata com ele. Você falou de sustentabilidade, a gente está nesse momento falando de várias pautas sobre meio ambiente, os impactos das mudanças climáticas. O que vocês, como indústria, estão conseguindo trazer para ajudar isso, além dos biológicos? É uma bandeira extremamente forte da PL, inclusive nosso propósito, nosso tagline é reimaginar a sustentabilidade. Tá? Então, assim, uma das ações, inclusive, quando eu entrei, a gente, na verdade, patrocinou, inclusive, a Copa do Mundo para dar visibilidade para isso. Então, a gente fez a Copa do Mundo do Catar como patrocinador sul-americano para dar visibilidade, especialmente, no caso da Copa, para redução de emissão de carbono. Então, por exemplo, uma das frentes que a gente tem muito forte, a gente tem uma pessoa lá, é a redução de emissão de carbono na agricultura, porque, por exemplo, é isso, as pessoas não sabem o quanto o agro é importante para reduzir emissão de carbono. Então, assim, o visual da história, tá bom, eu tô poluindo, eu tô jogando fumaça, eu tô fazendo alguma coisa, por exemplo, num carro, como eu dei o exemplo do carro elétrico, a agricultura tem potencial gigante no solo. Que absorve, né? No solo. O carbono. Né? Então, é justamente isso, por isso que, muito, né? No solo. No próprio, eu falei das outras culturas, mas não falei da pecuária aqui, porque, assim, pra gente ela é uma cultura também. Por mais que, né, o boi não é plantado, digamos assim, mas, por exemplo, é uma mudança de mindset de você tratar o capim. E de você, na verdade, é muito mais sustentável você alimentar o boi com capim do que com ração. Né? Mais assim, barato também. Super, mais barato, mais sustentável. Tudo. Nas próprias emissões, né? Então, todo esse tipo de coisa, a gente também vem trabalhando bastante nessa linha. Inclusive com muita biosolução pro capim. Então, a gente tem uma série de frentes de programas de redução de carbono, que eu te falei, várias com Embrapa, algumas de cultivos específicos. Então, por exemplo, eu tenho fazenda tratada por mulher, para fazer a soja de baixo carbono. Né? Então, a gente vai juntando de uma série de coisas. A presença feminina aumentou demais nos últimos tempos. Super. É aquela questão da sucessão também, né? Exato. E em cargos e poderes de decisão. E o legal da mulher do agro é que ela não quer ser diferente. É inclusão de verdade, assim. Quero ser igual, por exemplo. A gente começou a trabalhar com mulher, que é o PL trabalha forte. Por que tem um dia de campo para mulher? Não quero um dia de campo para mulher. Eu quero estar com os homens igual. Qual que é a minha diferença? Eu quero, inclusive, absorver a mesma coisa que eles absorvem. Eu quero entender o negócio como eles entendem. E é o que você falou. Só que, ao mesmo tempo, tem uma mudança no mindset, sim, porque mulheres acabam estudando mais, né? Então, se você pega a produção rural lá atrás, então, né, o produtor rural, ele estava lá na fazenda, mas não necessariamente estudou para isso. Né? Então, você conhecimento pega a de pai para filho, de geração para geração, ele faz ali. Não, e assim, os próprios cursos de agronomia, né? Eu não fiz agronomia, mas meus colegas fizeram. Eles mesmos falam que as salas hoje têm muito mais mulheres. Tem muito mais. E aumentam em número. Não é só, tá bom, sei lá, tinham 10 pessoas, eram 10 homens, agora é 5 e 5. Não, na verdade, aumentou. Então, assim, o 10 virou 20, e a diferença são as mulheres que vieram, porque vieram estudar, porque vieram buscar. E estão dando uma cara muito bacana pro agro. Com inovação, super. Com gestão nova, inovação, isso é legal. A parte de gestão. Gestão é muito diferencial. A parte diferencial. de gestão é super forte, então você tem muita mulher em cargo de gestão. Essa parte de sustentabilidade, elas são super aderentes ao tema, porque buscam muita coisa nova. E aí, por exemplo, e na parte social também. A gente tá falando de sustentabilidade, mas a gente trabalha muito com ESG,
E, por exemplo, né, no caso, a gente, por exemplo, trabalha com muita cooperativa que já tem esse DNA social. Você pega assim, as mulheres já são... E os entornos do agro são entornos, não são entornos pobres, mas são entornos que necessitam de desenvolvimento. A gente falou, às vezes é uma cidade que não tem um hospital tão bacana, né? Que não tem uma escola legal. E você vê assim, elas mudando isso. Eu já vi história de produtor montar escola Sim. dentro da fazenda dele, ter escola, e toda a comunidade estão dentro da fazenda, porque ele acredita na escola, na educação, cara. Isso é muito legal. E é pouco falado, né, na mídia e tudo mais, cara. Eu acho que tinha que ter mais disso, né? E fazem, é o que você falou, fazem muito. Eu falo, não é divulgado. E agora é engraçado assim, e essa relação também é legal. Tá começando a existir, ainda tímido, mas tende a crescer, a relação do agro com as escolas. Porque, assim, existe até um movimento chamado de olho no material escolar. Porque parte do que a gente fala dessa comunicação e do que não vai para alguns públicos estão no livro das escolas. Então, assim, eu mesmo tenho uma filha de 13 e uma filha que vai fazer 9. Estudando com a minha filha, eu pego o livro e aí é isso. É o agrotóxico, né? É o agrotóxico que matou o animal tal. E, cara, não é nada disso. E, assim, pensa numa criança absorvendo isso, né? Ela já vai demonizar ali o agro, né? Super, né? E aí, por exemplo, óbvio, no meu caso, explicar a minha filha, veja bem, né? Eu trabalho com isso, vou te explicar, inclusive com comunicação. Mas, assim, existem movimentos, assim, as fazendas estão, por exemplo, uma série de fazendas estão abrindo para levar as escolas para explicar, né? E, nem assim, cabe o processo. Junto, vem ver o processo. Olha como é sustentável. Né? Não tô falando, vem entender. É que o imaginário de quem tá na cidade tem muito isso, né? O produtor que tá acabando com o mundo. Sim! A plantação que tá fazendo tudo errado, tá acabando com a água. Cara, não é assim. Porque se o produtor acabar com a água, ele não tem com ele mesmo. Produção, cara. É tipo, não faz sentido o que estão falando, né? Exato. É um negócio que eu falo, tipo, não faz sentido. E aí do lado do produtor, como a gente tem contato com alguns produtores, fala, cara, tô desacreditado, porque todo mundo bate na gente em todo que é canto. Sim. Ou a gente se une, e aí fica difícil falar com o não convertido. Né? Porque é sempre contra. E é legal da indústria também, né? Isso que vocês estão fazendo, todas essas iniciativas. O Open Ag é muito legal, né? Porque você consegue trazer gente de fora também pra essas conversas. Não, e é isso mesmo. De novo, é sobre manter conversas. É sobre relacionamento, manter conversa, relacionamento, falar, escutar e aplicar junto. A gente falou da soja, e tem muita dúvida do público em comum, pra que serve tanta soja? Você acredita que eu fiz exatamente essa pergunta? Quando eu entrei na pele, eu vim do agro. Tanta soja? Obrigada por fazer essa pergunta pra mim. Quando eu fiz, eu me senti um idiota. Eu falei, nossa, eu vou fazer essa pergunta. Eu falei, meu Deus, você tá fazendo aqui? Porque eu fiz exatamente essa pergunta. Pra que tanta, né? Mas explica, agora que você já sabe. Agora que já me responderam a pergunta, maior parte de pra onde vai a soja é alimento pra boi. E vaca, sendo um pouco mais assim, é o gado. Porque assim, é engraçado, porque quando você fala consumidor é isso. A minha pergunta foi exatamente isso. Eu falei, gente, mas em casa eu só tenho óleo de soja, eu não uso tanto óleo de soja assim, né? Aquela coisa de falar assim. O leite de soja, né? Mas quem consome leite de soja? É pra tofu? Também serve pra isso. Mas a maior parte é alimentação. Alimentação animal. De alimentação animal. E o milho gerar depois... proteína animal. O milho no Brasil, cara, eu não sabia, mas aqui a gente usa cana-de-açúcar. Mas nos Estados Unidos o milho é etanol, né? Aqui também. Aqui também tá saindo. Na verdade, tá crescendo muito. Que legal. Tá crescendo muito. Inclusive, até, por exemplo, a Coamo, que é um dos clientes nossos, acabou de abrir uma planta. Eu vou comentar de novo dessa corrida que a gente fez da autocross, que a gente faz, que na verdade ela é uma corrida que são produtores rurais que correm. E ela só corre com etanol. E aí, na verdade, é justamente isso. A etapa que a gente fez em 2 semanas, correram com etanol de milho. Que legal. Isso é legal, é uma mudança boa, né? Sim. Uma mudança boa. E que também dá outras frentes para a cultura. Né? Então, assim, e o que acontece? A partir do momento que também você cresce o etanol de milho, você vai começar a crescer a plantação. Dá mais sentido pro milho, né? Porque o milho era a ração também, né? Sim. Grande parte. Não é a pipoca do cinema. Exato. E você pega justamente isso. A transformação do setor sucroenergético de cana-de-açúcar pós-etanol foi gigante. Né? Então, assim, e você tem outras fontes, né? Que nem eu tava comentando da mamona, né? Da mamona que eu comentei com você. Também. Cara, então, essa tem história é muito legal. Uma série de outros... Por exemplo, é isso. A parte da sustentabilidade passa por você ter uma variedade de biocombustíveis também. Porque, na verdade, eles também são muito menos poluentes e também vêm da terra, né? Da produção agrícola. Faz total sentido do que um combustível fóssil, né? Sim, sim. Isso que o Brasil não usa para outras coisas, né? A gente usa muito para carro, né? Que a gente não tem aquecedor, não precisa de aquecedor. A gente tem energia com água, tem energia eólica, solar. Mas outros países que usam carvão, por exemplo, a Europa. A gente poderia abrir muito o mercado para a Europa. Sim, né? De combustível.
Onde você vê que tem um gap, assim, de mercado? Seria na distribuição? Seria na produção? Seria na cultura do europeu entender o etanol? Eu acho muito mais cultural do europeu ainda. Porque, assim, na verdade, o Brasil tem se qualificado ele já é um exportador muito forte. A Europa realmente tem uma legislação bem... Não sei se a palavra é robusta, mas tem uma série de outros fatores de exportar. Mas, por exemplo, vamos falar vou voltar um pouquinho para a gente falar de biocombustível, mas vamos falar de HF, né? De frutas e hortaliças, que são exportadas. Então, a própria UPL tem um programa que chama Food Value Chain, que é justamente para fazer os manejos junto com o que a gente acaba junto com os produtores, para ganhar certificações como o Global Gap, para que sejam exportados para a Europa. E aí, isso, na verdade, é menos resíduo no produto, é uma série de fatores, né, que eles nos pedem, e o Brasil está super qualificado. Isso tá, assim, tem tudo para se qualificar, né? É óbvio que, assim, principalmente na Europa, que tem um discurso ambiental muito forte, é o que você falou, às vezes o discurso não condiz com a prática. Exato. Você fala do ambiental, mas usa carvão, né? Mas, por outro lado, existe todo um discurso, e que é o que a gente falou, o agro vive numa bolha, mas nós estamos no Brasil, e aquelas todas as discussões da Amazônia, sabe, todo esse tipo de coisa. O Brasil ainda tem uma imagem a se trabalhar, por exemplo, sabe o que eu falo? Ainda tem uma imagem a se trabalhar. E aquilo que eu falei, a partir do momento que não se comunicavam, e talvez o negócio estava muito interno, você cria algumas barreiras. Então, a comunicação também existe para isso. Óbvio, com certificações, com provas, etc e tal, mas é muito mais cultural, é uma necessidade de comunicação também. Eu sinto falta do Brasil criar um Juan Valdez, que mudou Verdade. a Colômbia, o Juan Valdez. Sim. É o grande case da Colômbia. Tanto que o café colombiano, o nosso é muito melhor, né? O café colombiano é considerado melhor por conta do case do Juan Valdez. Para quem não sabe, é uma marca, né, que juntou todas as cooperativas de café da Colômbia e criou um café mais forte e virou tipo um Starbucks pelo mundo. Então, você tem até filme do Jim Carrey que ele pede um Juan Valdez lá, o Todo-Poderoso, não sei se você lembra dessa cena. Sim, Cara, tá aí a imagem da Colômbia pro mundo e falta isso no Brasil, cara. A gente tem um case desse, né, do café, ou das hortifruti, do cacau. Do cacau. Cara, imagina que sensacional. Africano, que é super forte. A gente tem um cacau de qualidade super boa aqui no Brasil. Nosso. Cara, a nossa produção é muito rica, né? Muito forte. E aí eu acho assim, por exemplo, até você deu o exemplo do algodão. Por exemplo, o algodão, existe um movimento chamado Sou de Algodão. Né? Mas ele é um movimento que é um movimento super bacana, super forte, porque assim, no final das contas, você deu um exemplo muito bacana, né? Quando você fala do Juan Valdez, você falou, eles se juntaram. No final das contas é isso. Então, por isso que a história não é um contra o outro, é junto pra você ganhar força. Faz total sentido. Exato. E é como nós trabalhamos na UPL. Então, assim, é junto, é pra se juntar. O caso do algodão, por exemplo, você pega o movimento de algodão, que aí sim, ele é dos cotonicultores, mas, por exemplo, ele é um movimento que é de defender, por exemplo, para a indústria da moda, o uso do algodão em detrimento do poliéster, que nem eu comentei, o poliéster é super poluente. Eu trabalhei na indústria da moda e sei que a opção pelo poliéster pela indústria é custo total. Não tem nem o que virar e falar. Ele é uma matéria-prima mais barata. Por outro lado, é isso. Se você tem necessidade de sustentabilidade, o algodão é natural de fato. E assim, de novo a mesma história das biosoluções, tá? É o custo na hora que você paga ali na hora, mas a durabilidade do algodão é infinitamente superior numa roupa do que de um poliéster, né? Mas é isso, mas assim, muito mais, mas já é um movimento bacana. Você fala, putz, ok, não foi um produto de exportação do consumidor final, mas já é uma junção, né? E eu acho isso, assim, o segmento tem que beber mais em exemplos como esse, seja de fora, seja daqui, especialmente de assim, tá, a gente compete para algumas coisas, tudo certo, as pessoas concorrem, mas por que a gente não pode se unir para algumas coisas? Acho que se você pega outros mercados de onde eu vim, teu concorrente, às vezes, não é nem quem tá do teu lado mais. Fala assim, por exemplo, segmento de presente. Tipo, o perfume tá concorrendo com chocolate. A hora que você vai presentear, não é você ir lá e olhar, tá bom, eu tô concorrendo com a marca X. Não, o chocolate tá concorrendo com você no Dia dos Namorados, que vai acontecer agora, inclusive. Eu vi uma vez o João Branco lá, que era do Mac, né? Ele falou, cara, concorrente nosso aqui no Mac não é o Burger King, é a Netflix, que o cara deixa de ir na lanchonete pra comprar. Sim! Né? Então, tipo, a gente tem que pensar em outros tipos de concorrente, né? E aí, no final das contas, é isso. Acho que quando você se une, é isso. Tá, então, peraí, eu não tô concorrendo, sei lá, né? Vamos dar o exemplo que você deu do café, tá? Dois cafeiros, 2 produtores de café que necessariamente estão eu estou concorrendo para exportar para a Colômbia. Vamos dar um exemplo. Não necessariamente. E principalmente se você cria marca forte, se você tem benefícios de se juntar, você vai vender ainda melhor todo mundo. Todo mundo ganha. A UPL trabalha muito ganha. E qual região do Brasil, assim, você sente que é mais desenvolvida?
Essa é a pergunta que é até fácil de responder. Que é mais desenvolvida, assim, em entender inovações, entender o produto, entender o que vocês estão fazendo com o OpenAg. O Cerrado, porque assim, até pelas propriedades, né, que são maiores, e porque tem surgido bastante polos de inovação apoiados pelos próprios governos e prefeituras. Porque no final, assim, porque na verdade, você pega aqui, você tem, né, a rede de startup, aqui a AgTech, aqui em Piracicaba, em São Paulo, tudo. Que, óbvio, as coisas lá atrás, hoje nascem em São Paulo, mesmo que, né, a São Paulo entende o agro entende São Paulo, que também a gente tem dúvidas sobre, mas, né, por causa dos acessos e tal. Somente o mercado financeiro, né? Exato, porque assim, o que capital. A gente vê, o que todo mundo entende, tudo, mas assim, na verdade o agro é um dos segmentos que mais tem startup, inclusive, né, e assim, tem melhorado muito em produtividade, em identificação de problemas, dados, em todo esse tipo de coisa. Né? Exato. Acho que dados é uma coisa grande. Mas é a velha história da junção que a gente está conversando aqui. Já percebe, porque, por exemplo, quando nascem daqui do interior de São Paulo, eles meio que nascem sozinhos e colaboram entre eles. O que tem acontecido no Cerrado é pela importância do negócio para os estados, para as cidades, para o próprio país, junto o poder público e o poder privado, aí cresce bastante. Então, assim, e aí, quer dizer, desenvolve ainda mais. Entendem que é pela importância do negócio. Cara, falando de case, Fernanda, vamos mudar um pouquinho o PL Tá. só. Né? Falar de cases de carreira, assim, o que você, na sua carreira, assim, que você gostou muito de fazer, que deu muito resultado? Que case que você pode contar pra gente? Tem alguns? Alguns. Alguns, assim é bom. Assim que é bom. Não, eu acho assim, mas eu vou juntar alguns num só. Eu fiquei 10 anos trabalhando com licenciamento de marcas, que eu comentei. O licenciamento de marcas, quem não sabe, é a cessão da marca para outras empresas usarem seu produto. Vamos voltar para a colaboração. Então, talvez eu me dou tão bem na UPL, porque o DNA já foi meu ali. Então, assim, eu sempre conectei as empresas em que eu trabalhava com outras empresas. E o bacana é que eu comecei isso na General Motors, né? Eu trabalhei na Chevrolet. E, assim, era um negócio que ninguém sabe, mas a Chevrolet, aliás, a GM, com todas as marcas, é a maior volume de licenciamento em marcas corporativas do mundo. Sério? Sério. Licenciamento da marca Exato, GM. porque assim, na verdade, a GM fora, aqui na verdade ela só tem a marca Chevrolet, mas fora ela tem Buick, ela tem Cadillac, então quer dizer, ela acaba licenciando outras marcas, e isso passa muito por valuation da marca mesmo, quer dizer, para alguém comprar algum produto para além do seu produto, que o licenciamento é para além do seu produto, Sim. você tem que gostar muito da marca, você tem que ter uma marca muito forte. Então, assim, passa para o trabalho de marketing, assim, lá atrás, né? Brand pesadíssimo. É super ferramenta de brand, é super ferramenta de brand. Porque daí, por exemplo, no caso da Chevrolet, você sai do carro e vai pro guarda-roupa. Você sai do pai e vai pro filho. Harley Davidson é um grande case disso, Sim, né? Harley a própria John Deere no agro tem isso muito forte. Tem um DNA muito norte-americano nisso, tá? Assim, se você quando você vai pegar o maior player, assim, conteste é a Disney. E assim, conteste assim, porque ela é a primeira muito descolada do segundo. Né, então assim, mas ninguém conhecia no Brasil direito, e assim, né, porque é uma marca corporativa, e quando eu fiz atrás, porque assim, foi as conversas de que não existia fora dos Estados Unidos, não existia em marcas corporativas, né, e quando eu comecei a falar, putz, acho que dá jogo, acho interessante, gosto de colaborar, acho que dá pra gente virar e conversar, então assim, de uma iniciativa virou um business, 18 empresas trabalhando comigo, né, lá atrás. E assim, eu sempre discuti muito sobre, porque, óbvio, é um business. Um business tem que gerar dinheiro, tudo certo. E, na verdade, o modelo de licenciamento, ele gera royalties para o dono da marca, né? Então, é sempre um percentual sobre as vendas, e claro, quanto mais venda, mais royalties você leva. E são, por exemplo, no caso da Disney que eu dei, eles são 3 unidades de negócio, o licenciamento é um deles tão forte quanto filme e quanto parques. Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha essa colaboração, eu falei, tá, mas vamos pensar também sobre outro ponto de vista. Esse tipo de coisa, cara, qual é o valor de você estar numa prateleira diferente? Qual é o valor, porque quando você fala de brand, a gente tá num momento, por exemplo, no caso do Aldir, qual é o valor da criança estar brincando com aquilo? Né? E eu não necessariamente, não é porque eu quero vender o carro pra ele quando ele fizer 18 anos. Fica com o imaginário, né? Que relação, assim, a relação que você cria com a marca, a conexão que você cria, é super bacana. E assim, sempre foram discussões muito ricas, mas que o mercado, quando eu criei, não estava tão forte. Hoje você vê um boom de collab. E é isso eu acho legal, porque assim, lá atrás a gente já pensava, e na verdade eu acho muito bacana ver que o mercado entendeu isso, de que no final das contas, é o que eu falei, é sobre criar conexão, e o quão rico é você fazer junto com aquela história. Então tá bom, eu não concordo, o que eu ganho fazendo com tal pessoa, o que eu ganho fazendo com tal marca? E aí que eu falei, passa muito por branding, porque passa por valores das marcas estarem coerentes, passa por relacionamentos estarem próximos,
né? Passa por uma série de coisas que, no final das contas, vai vender. Né? Sabe assim, mas não é a linha lá no final vai dar certo. Então, assim, isso é um orgulho muito forte que eu tenho da minha carreira, dessa implementação, dessa condução que eu fiz em licenciamento. Cara, que demais, que demais. Agora, para deixar uma mensagem para quem tá entrando no marketing, na comunicação, tá com vontade de fazer acontecer, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Como eu falo até para as pessoas novas que entram comigo, né? Parece meio boba, mas no final das contas é isso. Uma das coisas, o ser humano tem 2 ouvidos e uma boca, ouça, absorva, troque. Então, né, não quer dizer que você vai só ouvir, né? Eu canso de falar para eles, pro pessoal, gente, primeiro estejam abertos. Eu acho assim, o mundo mudou muito, vai mudar muito. E ao mesmo tempo que o mundo mudou muito e vai mudar muito, e você tem muito acesso à informação, as pessoas têm se fechado nas próprias bolhas, que inclusive têm criado as polarizações, né, todo tipo de coisa. E comunicar sobre o seu ponto de vista, ou sobre um ponto de vista de uma bolha, nunca é efetivo. Então, assim, se quem entra em marketing e comunicação, isso é inerente, a dica que eu dou é isso, esteja aberto, ouça muito, troque muito. E sempre esteja aberto a isso, assim, nunca se coloca na posição eu sei tudo, ou, né, nossa, já fiz e já deu certo, porque, assim, ainda mais, assim, você fez e deu certo hoje, amanhã pode não dar mais. É que nem investimento. Exatamente. Então, assim, eu falo assim, permaneçam sempre, sempre abertos, trocando o mundo e ouvindo bastante, até mais do que falando. Muito sensacional. Eu falo muito aqui, né, de tipo o algoritmo, né, cara? Economia da atenção aqui, o algoritmo. Você prestou atenção numa coisinha ali porque se distraiu e aí você não vê mais nada legal, aí só fica numa bolha. O que você tem? Só a sua opinião, porque você gostou daquilo lá. Então, o algoritmo, cara, na verdade, você tem que furar a bolha do algoritmo. Exato. Eu falo, ensina seu algoritmo a te mostrar coisas que você não quer ver. Pra você entender como profissional ser um melhor profissional, né? E assim, como as coisas ficam, além de você só receber o que você... Dependendo de onde você está sendo acessado, você recebe de maneira rasa, porque você recebe muito mais coisa de maneira mais rasa. Né? Então, por exemplo, inteligência artificial, que pra mim é um caminho que realmente não tem volta. Mas são as discussões que estão dentro. A palavra é inteligência. Então, assim, até eles dizem, por exemplo, você precisa alimentar aquilo. Para você alimentar aquilo, você precisa criar repertório. Você não cria repertório só naquilo que você gosta ou só naquilo que o algoritmo te entrega. Então, existe uma série de outras coisas e que, no final das contas, é até utópico, porque está acessível. Você tem muito mais maneiras de acessar e de colocar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não estão mais interessadas. E na nossa profissão, né, na nossa carreira que faz comunicação, cara, você precisa ter repertório. Você precisa ter repertório. É um dever nosso, exato, né? Exato. E a função também, outro dever nosso, é mostrar coisas novas pra quem tá vendo, né? Imagina pro produtor, como que eu comunico pra esse cara? Te falo, ó, é assim que faz, mas a gente pode fazer diferente, vamos juntos. Que coisa que eu posso te ensinar a mais? O que você pode me ensinar? Não, e assim, por exemplo, é uma das verdades inverdades do agro, né? Que pra mim foi surpresa vindo de outro segmento. O agricultor é super aberto. Ele é super aberto. Porque eu falei, ao mesmo tempo que me receberam vindo de fora de segmento, da maneira que eu te falei, fazendo perguntas idiotas como a da soja, que eu falei no começo, e me ensinaram super, me receberam super, né? Apostaram em mim. O produtor mesmo, a gente tem conversas super ricas, é super aberto, assim, super disposto a falar e trocar, mas super aberto, porque é isso, assim, ele sabe que o negócio está mudando também, né? Especialmente porque, né, vem pessoas jovens, desbravadores, né? Eu tava num evento que o rapaz estava me falando, acho que ele morava em Rondônia, ele falou, não, eu quero ir para o Amapá, porque o Amapá agora vai ser... e assim, da visão... Exato. E sim, tinha acho que 18 anos. E saiu do Paraná. Sabe assim? Então, assim, né? Na verdade, o agro movimenta todo esse tipo de coisa, assim. E o segmento só cresceu como cresceu e permanece crescendo. Só teve a oportunidade de fazer 3 safras, todo tipo de coisa, porque estavam abertos e parece que não, ele é tradicionalista. Não necessariamente, entendeu? Às vezes é um pré-julgamento errado, porque você não ouviu. Ele é conservador nas tradições. Exato, mas na inovação de negócio e tudo mais, é totalmente diferente. É um segmento super inovador, super inovador. Falando de inovação, quais são as ações, né? Falando de compras e aquisições, tem um centro de inovação com startups, como funciona esse ecossistema dentro da UPL? Então, a gente, na verdade, tem alguns centros de desenvolvimento pelo mundo. A gente tem 19, se eu não me engano. Talvez eu tenha te falado o número errado, né? Hoje o central está nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E aí tem, né? Aí são nos pontos estratégicos da companhia. Nós, inclusive, temos um aqui, na verdade, em Pereiras.
que a gente faz. E aí, esse tipo de coisa tem equipe da UPL, mas é onde a gente faz esse tipo de troca e leve, faz teste, faz esse tipo de coisa com os outros com quem a gente colabora. Inclusive algumas startups. Pra gente finalizar aqui, falando de liderança agora, o que falta na liderança do agro, assim, que você trouxe de conhecimento de fora? Pergunta difícil, hein? Agora eu achei a pergunta super difícil. Profunda, né? Porque essas trocas de experiências de outros segmentos é muito rica, né? Quando você chegou lá, o que você viu que tinha de diferente, assim? Você chegou... tá, beleza. Acho que aqui é um caminho legal pra gente começar a desbravar, ensinar as pessoas, botar meu dedinho de líder aqui. Não, eu acho que esse tipo de coisa, né? Por mais que a UPL já vinha de uma empresa de colaboração, história de vamos trabalhar cada vez mais juntos. Eu te dei o próprio exemplo de vendas e marketing. Eu acho que empresas ainda, algumas, trabalham por silos, por incrível que pareça, né? Assim, então, assim, aquela história de, né? Isso aqui é do fulano de tal, esse aqui é do departamento tal, esse aqui eu não vou colocar a mão. Não é comigo. E não pode ser assim. E acima de tudo, até a maneira como eu tenho trabalhado, aí vamos falar agora de marketing e comunicação. Alguns anos atrás, por exemplo, o que era um resultado bacana na minha área? Nossa, eu trouxe um evento com o stand lindo, maravilhoso, brilhou no escuro, né, e todo mundo achou maravilhoso. Ou a campanha ganhou prêmio, vamos falar até do lado de agência. Nossa, a campanha foi premiada em Cannes. Bacana. Que resultado isso gerou para a empresa? Gerou para você, para comunicação, para a área. Quando você pensa na área, tá? Que ponteiro mexeu? Que ponteiro mexeu? Que ponteiro mexeu na marca? Né? Que ponteiro que te fez a marca ser mais considerada ou ter um valuation no brand? Que ponteiro mexeu em vendas? A gente tem que mexer ponteiro em venda sim. E não com certeza. Então assim, que ponteiro mexeu? Não meexeu nenhum, tá errado. Está que vai ser a primeira coisa que vão cortar depois da sua verba. Exatamente, está errado. E aí, você perguntou o que eu trouxe. No final das contas, o que eu trouxe como liderança é especialmente olhar o marketing de comunicação por um lado estratégico. É estratégico. Então, assim, por exemplo, investir em marca é comprar performance futura. Que eu tenho que investir com consistência, inclusive. Eu já evaluei. Então, assim, faz parte da estratégia da companhia. E no final da linha, faz parte de vender mais produto, sim. Criando todo esse ecossistema e também uma conexão emocional com o produtor. Né? Porque, assim, produto por produto, no nosso segmento, óbvio, a gente tem produtos excelentes, tá? Produtos com performance, inclusive, superiores. Mas é um segmento de que não tem produto ruim. Tem melhores, mas não tem ruim, porque é super regulamentado, tem uma pesquisa de desenvolvimento muito forte, né? E aí, na verdade, assim, o que te diferencia? As conexões que você cria. Né? Então, assim, isso é super importante também. Valor de marca. Exato, e faz parte da estratégia. Fernanda, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa legal, assim. Super agradeço pelo convite. Passou, assim, 3 horas de podcast que a gente nem percebeu. Boa. Ótimo. Quer deixar a última mensagem para quem tá ouvindo a gente? É um prazerzaço estar aqui. De novo, gosto muito de trocar, muito bom trocar com você. Né? Então, assim, gostei muito de estar aqui. E a mensagem que eu falei, acho super importante pro segmento também de marketing, pro segmento do agronegócio, pro segmento de comunicação, pro segmento de marketing, pro segmento de comunicação, trocas como a que a gente fez aqui. E acho assim, fomento a gente ter mais, inclusive com outras empresas, com outros segmentos e tudo. É isso, eu quero fazer esse bate-papo com outros segmentos. A galera de juntar agro com bens de consumo, com o B2B. De novo. Eu quero fazer, tô bolando um evento desse, assim, com pessoas que vieram aqui no ConturbiCast pra gente bolar coisas legais de troca, cara. Porque eu acredito muito nisso também. E eu também. Pode me convidar que eu venho de novo. Vamos chamar de OpenCon. Gostei. Ótimo, gostei. Excelente. Boa, Fernanda, obrigado. Obrigada a você. Você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos. Você que é não convertida no agro, aprendeu alguma coisa? Dissipa a comunicação para outras pessoas também. Obrigado, até a próxima. Esse foi o ConturbiCast com a Fernanda Plastic, líder de comunicação da UPL. Um dos episódios que eu mais gostei de fazer. Então, bora ver as 3 lições que a gente aprendeu com ela. Número 1. A UPL é pioneira na agricultura aberta, que eles chamam de Open Ag. Uma rede agrícola mundial que alimenta o crescimento sustentável sem limites e fronteiras. A solução reúne a cadeia produtiva de alimentos, são agricultores, supermercados e consumidores juntos em um mesmo canal que agrega novas ideias, caminhos e respostas para atualizar a indústria. Número 2. Nem todo concorrente vende o mesmo produto que você. Na verdade,
o seu produto disputa tempo e atenção com outras variedades. Em algumas épocas do ano, por exemplo, o chocolate concorre com os perfumes. Nesse sentido, é sempre bom pensar numa estratégia capaz de fisgar o público de outros mercados. Isso explica o sucesso das collabs entre as marcas. Elas podem cruzar interesses diferentes e trazer excelentes resultados. Número 3. Se a sua grande ideia não trouxer resultados, então o esforço pode ser considerado perdido. Em outras palavras, não adianta nada a sua campanha ganhar prêmios ou seu evento ser um sucesso viral se nada disso converter vendas para o seu negócio. O ideal é olhar de maneira objetiva para as ações que não movem os ponteiros, senão a sua empresa acaba perdendo dinheiro e a marca credibilidade.